Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? A Pro tá fazendo esse vídeo para explicar para vocês hoje a nossa aulinha, tá bom? Na parte de língua portuguesa, a parte de oficina é a parte mais importante que a Pro vai explicar. Então, a gente começa com a pauta, né? Língua portuguesa, hoje a gente tem uma oficina, é uma atividade diferenciada que tem que fazer, tá, pessoal? É obrigatório, não é opcional. Todos precisam fazer. Tem página de matemática e tem leitura. A página de matemática e a leitura, a Pro já mandou aqui, ó, no roteiro do dia. Tem bem especificadinho para vocês a página de matemática, o que é para ser feito. E fora, galera, fora o roteiro que a Pro mandou, que tá aqui, ó, página 14 e página 15, a Pro também mandou o vídeo do sistema positivo, que é esse vídeo aqui, ó, quinto ano matemática, ampliação e redução de figuras. Então tá bem facinho de fazer, porque no vídeo ele explica direitinho, tá bom? Mandei um livrinho, leitura do dia, que tá aqui também, o livrinho do menino. Eu vou abrir para vocês. A leitura do dia, galerinha, tem um pessoal que não tá me mandando, né? E eu preciso que mande, porque também é importante a leitura. Uma página, tá vendo? Por exemplo, se você ler aqui, ó, uma partezinha dessa, tá? Facinho dá para ler. Todos que mandam para mim a leitura diariamente estão melhorando bastante na leitura já. O menino e o tempo. Gente, na parte de português eu mandei vários vídeos. Tem esse vídeo aqui, ó, o Leão, do Fagner. E tem esse vídeo aqui, ó, Poesia, Pessoas que São Diferentes, da Ruth Rocha. Então, galera, esses dois videozinhos aqui de português, vocês vão utilizar para fazer este arquivo aqui, ó, Português, Oficina 4. E é esse que eu vou explicar para vocês com mais detalhe, tá bom? Então, vem lá. Sentido próprio ou sentido figurado. E daí ele está explicando o que é sentido próprio, o que é sentido figurado. O sentido próprio eu também posso chamar de denotativo e o sentido figurado de conotativo. O sentido próprio é o exato sentido da palavra e o sentido figurado é aquele sentido que a gente às vezes fala para a palavra, mas que não é exatamente aquilo. Eu vou dar exemplo aqui, ó. O poema são pássaros que chegam, não se sabe onde, e pousam no livro que lês. Gente, o poema são pássaros. Quando eu falo que o poema são pássaros, eu estou usando o quê? O sentido denotativo ou o sentido conotativo? Olha lá. Sentido próprio é denotativo. Figurado, conotativo. Então, quando eu falo que o poema são pássaros, é o sentido figurado. Um poema não é um pássaro, né, gente? Um poema é um texto num papel. Quando ele fala que são pássaros, ele está usando uma maneira poética de falar, né? Sentido conotativo, sentido figurado. Então, é isso que está falando aqui na atividade 1. Então, vamos lá. Faça a leitura. Vocês vão ler, percebendo nessa leitura as linguagens conotativas e denotativas. Depois tem uma observação. A linguagem que o poeta usa não é uma linguagem comum. Eles usam as palavras em seu sentido próprio, de modo como estão no dicionário. Os poetas não usam a palavra como está no dicionário. Não é o uso comum, e isso se vê bastante nesse poema. Para o poeta, não serve qualquer palavra, ele escolhe aquelas que expressam melhor o que traduzem as coisas para ele. Olha o exemplo. Para o cientista, a Lua é um satélite. Para o poeta, a Lua pode ser a casa de São Jorge, uma fatia de queijo, um colar de prata na noite. Olha quantas coisas bonitas. Lembrando que esses são sentido figurado, conotativo. Sempre que eu falo essas coisas bonitas assim, ó, as palavras, sentido conotativo, figurado. Exemplo, os poemas são pássaros. Não, né, gente? Eles são textos. Então, quando eu falo um poema, é um texto. Daí sim eu estaria usando aqui, ó, o denotativo. Mas como ele fala, os poemas são pássaros, então é conotativo, figurado, galerinha. Vamos lá, olha, etapa 3. Vamos treinar como os poetas. Definições poéticas. Então, tem lá algumas palavrinhas, 4 palavrinhas. Sol, estrela, coração e leão. Sol, sentido denotativo, o próprio.
estrela que faz parte da Via Láctea. Sentido figurado, astro, rei. Olha lá, o Sol é um rei? Ele tem uma coroa? Ele é rei de algum lugar? Não, é um sentido figurado. Vocês vão buscar sentidos figurados conotativos para as palavras estrela, coração e leão, certo? Vamos lá. Atividades. Uma das mais marcantes características da linguagem poética é a linguagem figurada, né, que a gente viu até agora. Vamos agora tratar de 3 das mais importantes figuras de linguagem: comparação, metáfora e personificação. Então, pessoal, o que é isso? O que são comparações, metáforas e personificações? São modos de usar a língua, né? Modos de usar a linguagem. Vamos pensar um pouquinho, ó. Tem uma música que chama Leão, né? O Leão, do Vinícius de Moraes. Vamos ver um pedacinho da música. O Leão. Daí vem lá: rugindo como um trovão, deu um pulo e era uma vez um cabritinho montês. Leão, 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 és o rei da criação. Então tem todo esse texto lá. Eu passei a musiquinha para vocês também, tá, gente? Tem o link da musiquinha, depois vocês escutam. Então pense, após a leitura e assistir o vídeo da música que eu já mandei para vocês, vamos interpretar e responder algumas perguntas. Por que o poeta aproxima o rugido do leão ao barulho de um trovão? Por que vocês acham que ele fala que o rugido do leão é o barulho de um trovão? Porque é forte, né, pessoal? Então, vocês escrevam aí da maneira de vocês, tá? Circule no poema a palavra como. Você sabia que essa palavra é usada para fazer comparação? Sim, né? Quando eu falo, eu sou tão boazinha como uma fada, como uma princesa. Olha lá, aqui no texto de vocês, olha, gente, tem escrito assim, ó. Rugindo como o trovão. Ele está comparando? Sim, o rugido é como o trovão, né? Boazinha como uma fada. Eu estou comparando? Sim, as fadas são boazinhas, pelo menos que a gente pense, né? Então, vocês vão pensar, a comparação é uma relação de semelhança por meio de alguns termos. Pode ser como, qual, feito, que nem, parece, todas essas aí. Há casos em que o escritor ou escritora elimina o termo comparativo. Por exemplo, em vez de dizer o leão rugiu como um trovão, ele prefere dizer o leão é um trovão rugindo. Né? Ele comparou, mas ele não colocou lá o como. Quando isso ocorre, gente, nós chamamos de metáfora. Olha lá, o leão é uma metáfora. Quando eu falo é um trovão rugindo. O leão é um trovão rugindo? Não, né, gente? O leão é um animal. Eu usei uma metáfora para dizer que ele é forte. Vamos pensar. Comparação é um recurso do poema em que algumas palavras como, que nem, comparam características. Exemplo, o salto do tigre é rápido como um raio. Metáfora é uma espécie de comparação, porém, uma comparação implícita. O que quer dizer isso? Que eu não falo com todas as palavras, eu dou a entender, né? Eu faço o que estou entendendo. Exemplo, tua garra é uma navalha. A garra do leão é uma navalha? Não, mas corta igual uma navalha, então é uma metáfora. E daí, gente, tem a prosopopeia ou a personificação, que são quando a gente fala, quando a gente dá características humanas para pessoa, para seres que não têm. Por exemplo, quando eu falo assim, o cachorro dizia a todos os seus amigos. É uma prosopopeia, uma personificação. Por quê? Porque o cachorro não diz nada, né, gente? O cachorro não fala. Entenderam? Então, importante vocês ouvirem meu vídeo e pensarem com bastante atenção sobre esses termos, tá joia? Atividade. Agora as crianças vão fazer comparações para contar sobre o lugar onde vivem. Façam juntos uma lista de coisas, características, qualidades e problemas do bairro da cidade. Pontos conhecidos, praças, parques, cachoeiras, igrejas, escolas. Se puderem, levem as imagens para que possam fazer essa relação de comparação, com termos, cores, cheiros e outros elementos. Gente, não é possível a gente levar porque a gente não vai para a escola, tá bom? Vamos ver lá um exemplo.
Um lindo castelo, parece a igreja matriz. Olha lá, gente. Parece um lindo castelo a igreja? Então, vocês vão fazer. Agora, aqui. Outras imagens que a gente pode fazer. A Praça da Bandeira, o Portal da Cidade e a Gibiteca. Então, vocês vão fazer aqui para essas 3 imagens, como foi feito aqui, ó. Para a imagem da igreja matriz. Uma frase usando uma personificação, uma metáfora, os elementos que a gente aprendeu agora, tá bom? A 2. Reproduza o exercício abaixo e peça às crianças que completem fazendo comparações. Vamos usar como exemplo o rio, a cidade e a rua. Mas você deve adaptar as frases e ampliar seu número conforme os lugares que estejam significativos para a turma. Essa tarefa pode ser feita em dupla ou individualmente. Não dá, né, gente? Nós temos que fazer individualmente. Então, cada um de vocês vai pensar no que a gente estudou, sobre as palavrinhas que a gente usa, né? As metáforas, as personificações, as comparações, e vão fazer essa atividade. Assim como o rio da minha cidade é. O que eu posso pensar, gente? O que eu posso fazer? As águas do rio são. Ó, água de rio é doce, não é? Água doce. Então, as águas do rio são doce, feito brigadeiro. Sei lá, veio aqui na minha cabeça agora, né? Uma metáfora para doce. Então, é isso que vocês vão fazer. Este texto aqui, galera, quando vocês terminarem de preencher, vocês vão tirar uma foto e mandar para mim, tá bom? Essa é uma parte importante. Depois vem lá, a última parte, transformar comparações em metáforas. Agora, a gente vai criar metáforas, como fazem os poetas. Vamos pensar assim, ó. Assim como uma serpente, o rio da minha cidade é sinuoso e ágil. Então, vocês peguem essa frase, olha lá. O rio da minha cidade é uma serpente. Percebeu? Como ele pegou, assim como o rio da minha cidade é sinuoso e ágil, é uma comparação, ele transformou numa metáfora. Minha cidade até parece uma colmeia agitada. Uma comparação. Minha cidade é uma colmeia agitada. Metáfora. Vamos lá, vamos ler novamente o enunciado da atividade. Incentive a turma a criar metáforas, como fazem os poetas. Diga-lhes que podem criá-las simplesmente retomando as frases que fizeram no exercício anterior, das quais serão eliminados os termos de comparação. Então, pessoal, o que ele está falando para você? Ó? Aqui nesse exercício de cima, que vocês fizeram, dá para criar uma metáfora. Lembra que a Pro falou assim, ó, as águas do rio são doce feito brigadeiro? Lembra que eu usei essa... Peraí, gente, deixa eu ligar aqui de novo. Lembra que eu usei aqui, ó, as águas do rio são doces feito brigadeiro? O feito é um termo de comparação. Se eu quisesse criar uma metáfora aqui, eu diria assim, as águas do rio são brigadeiros. Olha só, é uma metáfora, porque a água não é brigadeiro, mas ela é doce feito brigadeiro. Então, é isso que vocês vão fazer. Galerinha, parece que é muita coisa. E realmente é um pouquinho. Mas, vocês precisam fazer as partes que são para serem representadas no caderno, numa folhinha e mandar para mim. Tá bom? Que não são todas. Se você vê muita coisa aqui, é mais explicação, né? Essa aqui, ó, vocês vão fazer no caderno e mandar para mim, certo? Olha aqui, ó. Peraí, qual mais que a gente vai fazer? Essa aqui, ó, né? Que tem que responder e circular no texto, certo? Essa é a explicação que vocês precisam ler. Quem quiser copiar também pode. Essa também vocês precisam fazer no caderno. E essas partes aqui, tá bom, galera? Então, ó, o que nós fizemos? Pauta, a parte de português que eu expliquei agora, o roteiro de matemática, leitura e tem os vídeos que eu mandei para ajudarem, certo, galerinha? Então é isso, espero que o vídeo ajude vocês. Qualquer coisa me chamem. Beijinhos!